paz do Senhor, queridos. Fui acordada por uma barata. Estou aqui de madrugada, sem sono, com receio de deitar e a barata vir de novo me acordar. Mas eu vim trazer aqui uma palavra que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, que fala bem assim: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então considerem isso motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Em outras traduções diz que produz para nós, né, perseverança, né? Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos alegrar nas horas das lutas, né? Nós devemos ficar felizes por nós estarmos passando por lutas. Não que a gente venha ficar rindo, né? Não que a gente venha tá passando por um deserto e fingir que tá tudo bem. Não é isso, né? Porque nós somos humanos. Mas nos ensina que nós devemos nos alegrar, né? Porque isso vai produzir perseverança em nós, vai produzir maturidade em nós, vai produzir fé, vai fazer com que nós nos chegamos mais perto de Deus. E fala que é uma oportunidade que Deus ele nos dá. Eu entendo com isso, irmãos, que para nós sermos aprovados em alguma coisa, nós precisamos passar por provas. Nós precisamos passar por provas. Ninguém consegue se formar em uma faculdade se não fizer alguma prova, né? Se não fizer várias provas, se não passar por várias provas. Ninguém consegue uma carteira de habilitação, né? Exceto aqueles que gostam de pagar sem fazer prova. Mas sabemos que para a gente conseguir alguma coisa, a gente precisa, né, pagar um preço. A gente precisa executar uma prova, né, para a gente conseguir passar num concurso, numa faculdade, na escola. Nós precisamos passar pela prova. Nós só vamos ser aprovados se nós passarmos pela prova. Essa madrugada eu li um status de uma amiga que dizia que uma pipoca, ela nunca vai se tornar pipoca se ela não ir pro fogo, né? Se ela não passar pelo fogo, né? Se ela não for esquentada ali no óleo, né? Se ela não for pro fogo, ela vai continuar sendo um milho, ela nunca vai ser uma pipoca, né? Então assim também somos nós. Nós nunca vamos ser obreiros aprovados se nós não passarmos pela prova, né? E a palavra de Deus aqui nos ensina que nós precisamos nos alegrar. Então talvez hoje você pode estar passando por uma dificuldade, não sei qual, no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, né? Espiritualmente mesmo. E talvez esteja achando que tá grande a luta, que você não vai conseguir sair disso, né? Como eu me senti alguns dias, né? Alguns dias atrás eu fiquei muito doente, então foi difícil para mim porque eu sou um tipo de pessoa muito ativa, né? Para quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar fazendo as coisas. Então eu doente, eu não estava conseguindo nem varrer uma casa, né? Eu não estava conseguindo ficar em pé. Então isso assim mexeu muito comigo, né? Porque eu querendo fazer as coisas para Deus, eu querendo
né, continuar trabalhando para o Senhor, e essa enfermidade estava me impedindo disso, né? E o inimigo trabalhando na minha mente, e eu por um momento eu pensei, né, em desistir, eu pensei em, quer saber de uma coisa, também não vou mais fazer nada para Deus. Cheguei a pedir até que o Senhor tivesse misericórdia da minha vida, e que se fosse para mim me desviar, se fosse para mim me afastar da presença de Deus, que o Senhor me levasse, né? Que o Senhor levasse minha vida para Ele, porque eu não consigo me ver longe de Deus, e só de eu pensar que eu poderia me esfriar, só de eu imaginar, né? Só de eu pensar que eu poderia perder minha fé, né? Eu já me desesperei, né? Então, Deus, Ele falou muito comigo através dessa palavra. Ele disse pra mim que eu não tenho que ficar prostrada, né? Que eu não tenho que ficar humilhada, que eu não tenho que deixar o inimigo me humilhar, né? Mas eu tenho que me humilhar aos pés do Senhor. Eu vejo assim como uma oportunidade de buscar mais a face de Deus. Então, se hoje você está na luta, é uma oportunidade que você tem de buscar a face de Deus. Não de buscar as bênçãos do Senhor, mas a face de Deus. O pastor falou para mim que Jó, ele conhecia Deus só de ouvir falar, né? Mas chegou um momento na vida de Jó que ele conheceu Deus face a face. Chegou um momento na vida de Jó que ele conheceu Deus face a face. Mas ele só conheceu Deus face a face porque ele foi provado por Deus. Porque ele teve que passar pela provação. Então eu estou aqui para te dizer que nós somos humanos. Nós estamos sujeitos a ficar fracos de vez em quando, a nos sentirmos incapazes, a nos sentirmos só. Deus, Ele sabe das nossas fraquezas, Deus, Ele sabe até onde a gente pode andar, até onde a gente pode aguentar. Então, se você hoje está na guerra, se hoje você está se sentindo ferido, se você está se sentindo sobrecarregado, quero dizer para você que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente pensa que a gente vai morrer, algo lá dentro da gente clama, grita por Deus e diz: Senhor, me ajuda. É só isso que Deus, Ele quer, que a gente peça ajuda. É só isso que Ele quer, que a gente clame, que a gente grite por Ele. E foi isso que eu fiz esses dias. Como que uma pessoa tão forte, como que uma pessoa que já ajudou tanta gente, que já pagou um preço por tantas pessoas, pôde se sentir tão fraca, pôde se sentir tão incapaz, pôde se sentir tão só, mesmo rodeado de pessoas. Mas é porque eu deixei o inimigo setar minha mente, eu deixei Satanás setar minha mente, trabalhar na minha cabeça, na minha mente. Mas o Espírito Santo de Deus foi maior e mais forte na minha vida, porque eu reconheci que eu estava deixando Satanás trabalhar na minha vida. Mas o Espírito Santo abriu os meus olhos. Para a glória de Deus, eu clamei por socorro, eu expus realmente como eu estava, dos meus irmãos, eu falei como eu estava, porque eu já estava clamando por ajuda. E eu acredito que foi através das orações dos irmãos também que o Senhor, Ele me ajudou a me levantar, que o Espírito Santo de Deus me ajudou a se colocar de pé de novo, né? Então, às vezes a gente está passando por lutas e a gente acha que ninguém precisa saber da nossa vida, que ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Não, eu não vou me expor porque eu não quero que ninguém saiba do que eu estou passando. Não vou me expor porque eu não vou conversar com ninguém, porque eu não quero que ninguém saiba da minha vida. E a gente vai se fechando, a gente vai se isolando, e Satanás, ele vai trabalhando, né, na nossa mente. Coloca pensamentos negativos, coloca pensamentos de derrota, e assim ele vai minando nossa mente. E se o Espírito Santo de Deus não nos ajudar, se o Espírito Santo de Deus não abrir os nossos olhos, né? Se a gente não tomar uma posição e clamar a Deus, pedir por socorro,
vem a depressão, vem o suicídio, né? E as pessoas se matam porque não conseguem falar o que sentem. Tem essa dificuldade de pedir ajuda. Então, se hoje você está passando por uma luta, peça ajuda de alguém, converse com alguém. Peça que essas pessoas orem por você, peça oração. Não é vergonhoso você pedir oração de ninguém. Não é vergonhoso você pedir ajuda. Com certeza deve haver alguém que pode te ajudar, que pode orar por ti, que pode pagar um preço pela sua vida. Mas é necessário que você se abra, que você clame. Você clame ao Senhor, que você peça ajuda de Deus. Que eu disse para Deus: Senhor, eu tô com a minha fé tão abatida, eu tô tão triste, eu tô tão angustiada. Eu sinto que eu tô enfraquecendo, que eu tô fraca, que eu não aguento mais caminhar. E o Espírito Santo de Deus falou: respira. Se você não consegue correr, se você não consegue andar, se arraste, mas não pare de respirar. O Espírito Santo falou: tu acha que se tu estivesse tão fraca, tu estaria pedindo ajuda de mim para me te encher, para me te fortalecer? Então aí que eu vim me tocar, que realmente eu não sou uma derrotada, que eu não sou uma fraca, que em Cristo eu sou forte. E a mesma coisa eu digo para você hoje: você não é um derrotado, você é forte. Deus, Ele quer fazer de você um ser humano forte, inabalável, inabalável. Não tem como a gente conhecer o Senhor dos Senhores se a gente não passar por uma luta onde Ele venha mostrar que Ele é Senhor dos Senhores. Não tem como a gente conhecer o Deus que multiplica pães e peixes se a gente não passar por um deserto onde a gente veja que Deus está multiplicando. Então, se você quer conhecer Deus face a face, é nesse deserto que você está passando que você tem a oportunidade de conhecê-lo. Mas vai depender de você. Depende de nós. Amém. Que o Senhor Jesus possa te encher de força nesse dia, possa te fortalecer. E eu continuo pedindo oração dos irmãos, continuo pedindo que orem por mim, que orem pela minha saúde, para que Deus me encha de força, para que Deus revigore minhas forças, para que eu possa continuar trabalhando para Ele. Porque esse é um prazer que eu tenho, e Deus sabe, que eu tenho prazer de trabalhar para Ele na sua obra. Então, amados, só para fechar aqui, eu queria compartilhar o versículo 5 que diz: se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem a Ele, e Ele alegremente lhe dirá, pois Deus está sempre pronto para dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Amém. A palavra de Deus fala que se a gente quiser saber o que nós devemos fazer, nós devemos perguntar de Deus. E Ele vai nos responder de alguma forma. Amém. Assim como Ele me respondeu, eu vou deixar esse hino no final dessa ministração para que você escute. Se você está se sentindo batido durante essa guerra que você está passando, que Deus possa falar contigo através desse louvor, amém? Que na paz do Senhor.